Bem-vinda, seja bem-vindos a essa live, seja bem-vindos, bem-vinda ao canal Viva Sem Dor nas Costas. E hoje a live é artrose ou artrite. Você sabe a diferença entre artrose e artrite? Você acha que é a mesma coisa? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Eu sou Rosi Miranda, fisioterapeuta, terapeuta morfoanalista e há mais de 30 anos eu ajudo as pessoas, atendo as mulheres, ajudo as mulheres a aliviar as dores das costas. E é bom estar aqui com vocês para falar sobre essa diferença. Um dia eu me peguei brigando com o médico, ele falando: o que você tem é artrite. Eu dizia: não, é artrose. Então, vamos saber a diferença entre artrose e artrite. Bom, a artrose ela pode ser chamada de osteoartrite ou osteoartrose também. É um processo degenerativo, só para vocês. Então, é um processo degenerativo que forma esses nódulos aí, pode acontecer em várias articulações, aí nos dedos das mãos. Então, tem os nódulos de Ehlers e Bouchardes. Esse aí a característica, então, da artrose nos dedos das mãos. Para vocês verem a diferença, a artrite reumatoide, então, tem deformidades na mão, que é o dedo em botoeira ou o pescoço de cisne. Então, essa é uma diferença das duas. Então, a artrose ela pode acometer várias articulações, é um processo degenerativo, e a artrite é um processo inflamatório, né, das articulações. E a artrite é o processo inflamatório. Tem a artrite reumatoide, tem vários tipos de artrite, juvenil, psoríase. Então, a artrite, ela sempre é uma doença autoimune. A artrite reumatoide, as outras são doenças autoimunes, que é isso. É diferente da artrose. A artrose é um processo degenerativo, né, de envelhecimento, que faz parte da vida. Então, acomete as pessoas principalmente após os 50 anos, após os 60 anos, 85% da população tem artrose, mas desses só apenas 30%, 50% apresentam dor. Então, eu tenho muitos, né, tias de 90 anos, a minha avó faleceu com 96 anos, e ela tinha artrose nos dedos da mão e no joelho, e ela sentia dor só quando emocionalmente ela não estava bem, estava muito preocupada com a família. Aí ela sentia dor. Então, a gente chama atenção as pessoas, né, que são tão idosas. Eu tenho tios de 94 anos que andam a cavalo, tias de 92 anos que cozinham, faz as coisas, e tem artrose grave na coluna, nos dedos das mãos, e faz de tudo, não sente dor, uma dor insuportável. Então, a dor é sempre subjetiva, né? E a artrite reumatoide não, já é uma inflamação e é uma doença autoimune. O que é isso? É quando as nossas células da imunidade elas estão trabalhando, né? Por exemplo, entra um vírus, uma bactéria, elas trabalham para eliminar esse vírus, bactéria. E na artrite reumatoide, ela confunde e ela ataca as células das articulações, digamos, pensando que é algo estranho. Então, ela ataca a si mesma. Então, o nosso sistema imune, ou o sistema imune da pessoa que tem artrite reumatoide,
defende dela própria. Então, essa é uma doença autoimune. E ela apresenta após os 40 anos, é mais comum nas mulheres, as mulheres é mais nas mãos, nos ombros, nos joelhos, enquanto que os homens é mais no quadril. Então, é artrite reumatoide, o tratamento é sempre medicamentoso, e o médico que acompanha é o reumatologista. E tem a artrite, ela passa por um momento de recidiva. Então, a pessoa se trata e aqueles sintomas desaparecem. Mas também pode evoluir e atingir outros órgãos, não só as articulações. Pode atingir os olhos, os pulmões, o coração, a pele. Então, as pessoas tendem a ter doença cardiovascular, ter AVC, ter infarto do miocárdio. Então, se ela evolui, a artrite reumatoide não fica, nem sempre fica só nas articulações. Então, o que chama atenção? Porque algumas pessoas a artrite evolui e outras pessoas têm recidiva. A gente tem que olhar para o todo, né? Que a pessoa não é só músculo, só ossos, né? Não é só corpo físico. Que outros aspectos que tem aí? Mesmo a artrose, que aspectos que tem aí que a pessoa sente dor? Tem pessoas de mais de 90 anos que fazem muitas atividades e não sente dor e tem artrose. Né? O que é isso? Que aspectos são esses da dor? Então, a dor é sempre subjetiva, ela também é subjetiva. Então, tem pessoas que percebem, sentem mais dor, sofrem mais, e outras têm uma grave lesão e não sentem tanta dor. Então, o que é isso aí? Então, a gente tem que olhar para outros aspectos, né? E que momento que apareceu a artrose? Na mulher é muito comum aparecer após o climatério, após a menopausa. Por quê? Porque é uma queda dos hormônios, né, femininos, do estrogênio, principalmente, e aí vai dar a artrose, dores articulares, acelera o processo degenerativo. E a artrite reumatoide está muito associado às pessoas que têm depressão, ansiedade, as pessoas que sofreram na infância, têm traumas na infância, como perdas maternas, paternas, abandono, traumas psicológicos, físicos. Então, essas pessoas têm maior tendência a ter artrite reumatoide, que está ligado também aos fatores hereditários, mas não se sabe totalmente a causa da artrite reumatoide, né? Então, é isso. Que aspectos são esses? O que aconteceu aí que, nesse momento, a pessoa desenvolve uma artrite reumatoide, que as células dela atacam ela mesma. Então, fica uma defesa contra si mesmo. O que está acontecendo aí? O que pode estar acontecendo? Né? A gente observa as pessoas que têm artrite, têm muito rancor, muita raiva guardada em relação à mãe, alguma coisa aí da infância, né? Que vai levando isso para a vida adulta. E esses sentimentos aí guardados estão tudo no corpo. Então, a doença é um jeito de ser colocado, né? Ela sai através do corpo. Essa dor, a dor que não é falada, sai no corpo. E por que essas células se atacam o próprio corpo? O que acontece? Então, a gente tem o nosso eu, né? Então, eu sou eu, a mamãe é a mamãe, o papai é o papai. Mas quando a criança nasce, ela e a mãe são um só, elas estão ali juntinhos.
E esse bebê, para ir se diferenciando da mãe, se sentindo ele precisa de toque, de afeto, de cuidados corporais e afetivos, para ele sentindo a pele, sentindo que ele tem um corpo que é dele. E se essa mãe, né, esse bebê não tem tanto estímulo, não é tocado, colocado no colo, não tem um estímulo afetivo, amoroso, por algum fator, ou porque os pais estão muito na dor deles, ou porque não tem tempo, esse bebê ficou na creche, né? Então, tem vários fatores aí, e esse bebê ele não vai se diferenciando da mãe, ele vai ficando grudado nessa mãe com o eu, a identidade, identificado com essa mãe. E aí, na vida adulta, ele tem a pessoa, né? A mulher tem sensações, muitas vezes, que não são dela, tem desejo que não são dela. Então, ela não sabe o que é ela mesma e o que é a mamãe. Isso é tudo inconsciente, né? E aí vem os processos depressivos, né? A pessoa muito ansiosa, está muito relacionado ao que aconteceu na infância, porque todos nós temos uma criança dentro da gente, né? E aí a gente pensa nesses aspectos. Então, para que essa pessoa melhore a artrite reumatoide, não tem cura. E a gente pensa, o que é cura, né? O que é cura? E a pessoa ficar sem dores, sem sintoma, então, quando tem a recidiva, ela faz exames laboratoriais, porque é para constatar artrite reumatoide, tem vários tipos de exame de sangue para constatar se ela tem artrite, né? O fator reumatoide e outros testes que o reumatologista que vai pedir esses exames. Então, é importante quando a pessoa começa a sentir dor nas juntas, ter vermelhidão, inchaço e dor, né? Ela procurar o médico, porque o processo da artrose é diferente, ela não tem uma inflamação, né? Ela tem dor, dificuldade de movimentar, mas não tem aquele processo, fica vermelho, inchado, não tem esse processo como na artrite, fica aquecida a articulação. Então, é importante fazer o diagnóstico correto, né? Mas para essa pessoa melhorar, ela precisa não só ver os aspectos físicos, né? Tratar com medicamentos, sim, mas que outros aspectos? Tem que olhar para ela por inteiro, os sentimentos dela, o que ela está passando na vida, o que está acontecendo na vida. Geralmente pode vir após um luto, a morte de um ente querido, uma perda de um emprego, enfim, algum fator aí que desencadeia essa artrite reumatoide. Ela nunca aparece de repente. Então, quem tem artrite reumatoide, outros processos, mas hoje a gente está falando da artrite, tem que olhar para esse momento. O que aconteceu na minha vida nesse momento? E como é que eu me sinto o dia que eu tenho mais dor? Eu me sinto triste, eu estou triste com o quê? Né? Que me lembra essa dor, né? Então, tem que ver esses aspectos aí emocionais, psíquicos, e começar a trabalhar o corpo de uma forma também de tomar consciência desse corpo, entrar na dor, sentir a dor, para ir soltando, para ver que está aí junto com essa dor, que memórias que tem aí junto com essa dor. Então, é importante, a pessoa é um ser total, não é só corpo, só sangue, não é só inflamação, não é só doença. Ela está doente agora, ela está com dor agora. Então, você pode estar passando por isso agora, mas você não é artrite, você não é dor. Essa dor está querendo te dizer alguma coisa, né? Então, é importante olhar para esses aspectos, os seus sentimentos,
o seu coração aí, como que tá, né? É importante isso. O que você está vivendo agora? Então, mesmo a pessoa que tem artrose, né? Ela teve uma vida muito sedentária, né? Comeu mal, ela pode desenvolver a artrose, né? Mais facilmente. Então, os alimentos que a gente necessita é de colágeno, ômega 3, né? E muitas vezes a gente tem uma alimentação muito ruim e a gente vai envelhecendo, além dos hormônios, as mulheres, né, na menopausa, que os hormônios diminuem muito, tem também a parte do intestino, do estômago, que a digestão já não é a mesma, não reabsorve todos os alimentos. Se a gente come mal, aí que piora, não é? Então, a gente tem que ter o cuidado, nós somos seres muito complexos, né? E a gente costuma querer resolver ali aquele negócio olhando só para ali. Não, a gente tem que olhar o corpo como um todo, a pessoa que é um ser bio, psico e espiritual, né? Então, ela não é só corpo, não é só espírito, e ela é um ser social também. Então, o que está acontecendo nessas relações sociais? Na sua família, no seu trabalho, com os amigos, o que está acontecendo aí? Então, uma doença, ela chega no momento sempre que está alguma coisa frágil, né? O que está acontecendo aí nesse momento que teve a doença que você estava passando? E as mulheres é muito importante cuidar dessa fase da menopausa, né? Procurar um médico, acompanhar, ver as taxas hormonais, fazer reposição hormonal bioidêntico. Outra coisa, os suplementos alimentares, né? A vitamina D3 junto com a vitamina A. Aí você pergunta aí se é o médico, se é nutricionista, farmacêutico, né? Eu tomo, então, ó, comecei o processo de artrose, né? Os nódulos de Eberden aqui no meu dedo. Eu comecei o processo de artrose nesse dedinho. A minha avó paterna tinha artrose nesse dedinho. E aí parece que eu herdei daí, né? Então tem o fator hereditário e todos esses fatores. Aí começou no climatério, então meu estrogênio já estava abaixando, a vitamina D estava baixa. E aí eu fui fazendo os movimentos, enfim, os meus dedos não fechavam mais, agora eles fecham. E não tem mais dor, esse dedo aqui doía muito, 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 que eu pensei que era algo além, né, da artrose. E aí eu fiz um monte de exame, não é artrite reumatoide, é artrose, processo degenerativo. Então a gente tem que cuidar com atividade física suave, sem agredir a articulação. Então tem que ver exercícios, movimentos que não agridem a articulação, né? E se sentir, fazer meditação, que eu tenho falado muito, por quê? Porque a meditação a gente vai centrar a mente, vai acalmar e a gente vai melhorar todo o nossas funções orgânicas com a meditação. Nós vamos estimular os nossos hormônios da felicidade, a gente vai se sentir mais centrada, então a gente vai parar de ter aquele pensamento disperso, ansioso, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a meditação, você vai centrar em você, sentir a respiração, vai trabalhar estimulando a saúde do seu organismo. E, ao mesmo tempo, essa conexão com a sua alma, porque quando a gente medita calmamente, a gente conecta mais com esse eu verdadeiro nosso, esse eu espiritual, o nosso self. Então, você vai meditando e vai entrando mais em contato com você. Você vai fazendo automassagem, movimentos especiais que eu chamo, que são movimentos suaves de consciência corporal. Então, você vai se auto-percebendo, tanto no corpo quanto nos sentimentos.
e se vão chegando lembranças, você vai acolhendo essas lembranças. Então, o primeiro é não brigar com a doença, não brigar com a dor. A dor está pedindo cuidado, seu corpo pede cuidado, a sua alma pede cuidado. Então, quando vir a dor, vir o artrose, o artrite reumatoide, além do médico, né, começar a olhar para você, procurar uma terapia que você possa olhar além do corpo, porque você não é seu corpo, né? É importante isso. E aí, alguém quer me dizer alguma coisa sobre essas diferenças? Querem me perguntar? Quem for ver a live depois, coloca no chat se você quer saber alguma coisa. Né? Então, é muito importante você estar em contato com o seu ser. Né? Muitas pessoas ainda continuam misturadas com a mãe, aí a mãe falece e há uma ruptura ali, é como se ela perdesse a vida também. Então, observar para essa ligação com a mãe também, está simbiótica, quer dizer, eu não vivo sem minha mãe, eu tenho que falar com a minha mãe todos os dias. Se eu imagino a minha mãe longe de mim, eu fico muito ansiosa. Então, essa é uma relação que a gente chama de simbiótica, que é aquela reação, a relação do bebê com a mãe recém-nascido, ele se sente muito como a mãe. Então, tem que ir separando, eu sou eu, a mamãe é mamãe, né? Para você fortalecer o sou eu, o seu eu. Então, às vezes, isso não é possível sozinha. Você precisa de alguém que te dê a mão, de alguém que te ajude. Por isso é importante buscar um terapeuta, um psicólogo, enfim, alguém que te acompanhe aí. Então, o importante é tratar o todo, o corpo, a mente e o espírito. E a constelação familiar que faz esse papel, né? Ela trata além do corpo, além do psicoemocional. A constelação familiar, ela olha para a alma da pessoa, do sistema familiar. Então, se você nunca ouviu falar de constelação familiar, eu já deixei aqui vários vídeos falando de constelação familiar no Instagram. Também tem vários vídeos meus, principalmente no Instagram tem muitos vídeos de constelação familiar. Então, a constelação familiar foi criada por Bert Hellinger e ele percebeu que as doenças graves e as dores que não melhoravam estavam relacionadas não com a pessoa em si, que ela carregava alguma dor, alguma culpa por alguém do sistema familiar, ou essa dor estava ligada a algum excluído, porque o sistema familiar ele vai além da família, parentes, né? Então, o sistema familiar é toda aquela pessoa que contribuiu, está ligada à família, por exemplo, uma babá, uma ex-mulher, a primeira mulher de um avô, de um bisavô, uma ex-noiva também faz parte, que foi abandonada. Os assassinos, se alguém assassinou alguém da família, ele faz parte. Se alguém da família assassinou outra pessoa fora da família, aquela vítima faz parte. Então, o nosso sistema familiar vai muito além da nossa família. E geralmente, as doenças graves, a pessoa está emaranhada, que é? Ela está vivendo algo que não é dela, que é do sistema familiar. E isso tudo é inconsciente. Então, quando eu fiz a formação da constelação familiar, antes eu já vinha cuidando de mim com a constelação familiar desde 2008, e eu percebi isso. E aí eu comecei a atender meus pacientes além do psicoemocional, até essa visão sistêmica. E muitas pessoas se curam, quer dizer, elas não têm mais o sintoma, ou às vezes ela tomava 1000 medicamentos e nada fazia efeito, e agora o medicamento faz efeito. E algumas pessoas ficam em paz, né? Então, que cura é essa que a gente fala? O que é cura para você?
né? Então, pela medicina, tem muitas doenças que não têm cura, e a gente vê pessoas se curando de câncer, de esclerose múltipla, de doenças graves, de artrite, fibromialgia, enfim, né? Então, a gente tem que ver o que é cura e perceber essas diferenças, porque uma pessoa, então, tem 90 anos, tem artrose e não tem dor, e eu tenho 50, morro de dor. O que está acontecendo além do físico, né? É uma pessoa que tem artrite, ela está no estágio recidiva, ela não tem sintoma nenhum naquele momento. Então, e outras pessoas evoluem. Então, a gente tem que olhar para esses aspectos e pensar na pessoa como um ser, gente, que sente, né? É isso. Então, essas são as diferenças. Então, artrite é um processo inflamatório, a artrose é um processo degenerativo. Então, a artrite tem artrite reumatoide, tem artrite juvenil, todas essas são um processo inflamatório das articulações, mas pode atacar além das articulações, a artrite reumatoide. Então, é uma doença no corpo todo, né? Então, por que as minhas células estão me atacando? Quem tem artrite reumatoide, doença autoimune, o que está acontecendo? Uma coisa importante é pensar sobre se tem alguma culpa, se você se condena de alguma coisa. Então, se você tem culpa e quer se punir, então as suas células vão machucar você, algo assim. Então, tem vários aspectos que a gente pode olhar, né? Então, o importante é você pensar sobre isso, não só tomar o remédio, querer que o outro alivie a sua dor. Por quê? Porque a cura está nas suas mãos, né? Então, diz que tinha um monge lá no Tibete, muito antes de Cristo, enfim, e ele tinha pessoas que iam buscar a cura lá. Então, ele tinha aquela fila de pessoas, ele atendia e ele dava uma pasta de arroz e falava para a pessoa, então, coma isso que você vai ser curado. E algumas pessoas voltavam e falavam assim, mestre, eu não fui curado. E aí ele olhava nos olhos dessa pessoa e dizia assim, mas você quer ser curado? Então, muitas vezes as pessoas, a gente quer ser curado, ficar bem, ficar sem dor, mas não consegue. Por quê? Será que o nosso coração quer, o nosso sentimento quer? Ou a gente está sentindo alguma culpa nossa, né? Você tem uma culpa sua, ou está carregando culpa aí inconscientemente pela mãe, pelo pai, por alguém do seu sistema familiar. Então, é tudo muito complexo, não é? Mulheres sem dor nas costas, vou fazer uma aula, um masterclass, mulheres sem dor nas costas, uma aula. E convido você aí, vai ser dia 1º de dezembro, às 20 horas de Brasília, pelo YouTube. Aí você tem que fazer a inscrição, eu vou deixar aí o link, tem aí no YouTube, lá na minha página, é só clicar lá que você já faz a inscrição naquele post em cima que tem sobre o site. Ali tem falando Masterclass Mulheres Sem Dor nas Costas. Então, vai ser uma aula, uma super aula que eu vou falar. Então, vou te ensinar a aliviar a dor nas costas. Então, se você tem dor nas costas, se você quer aprender, vem comigo. Então, 1º de dezembro, 20 horas. É só clicar ali
E vou deixar aqui nos comentários também o link para você se inscrever. Se você deseja, venha aprender a aliviar a dor nas costas. Então, é isso, as diferenças importantes. Se você tiver algum sintoma assim nas articulações, buscar um médico para fazer o diagnóstico correto, o tratamento correto, lembrando sempre, não só medicamentoso, né? Que você é um ser, que a doença nunca aparece por um acaso, tem um motivo ali, naquele momento, o que está acontecendo. E olhar para o seu coração, se você está triste, o que te entristece, da onde vem essa tristeza, se você reconhece da onde vem. E geralmente está muito relacionado com a infância. Tudo que a gente vive na infância, a gente leva para a vida toda. Enquanto a gente não cura a nossa criança, a gente não cura o nosso adulto, porque ela mora dentro da gente. Então, aquela conversa, a criança esquece tudo. A criança, ela esquece porque é um mecanismo de defesa de sobrevivência. Você não vai ficar lembrando das dores. Então, a lembrança corta, mas fica a memória, uma memória implícita, que a gente fala que é inconsciente, ela está ali atuando. Então, o nosso inconsciente atua no nosso corpo. Toda dor, doença é uma somatização, porque nós somos seres psicossomáticos, né? Então é isso. Um beijo para você. Se você tem dor, chega de dores. É possível viver sem dor, aliviar as dores. Vem comigo para um mundo de mulheres sem dor. Me ajude a ajudar as mulheres. Compartilhe, curta, faça os seus comentários. Um grande beijo para você.